O sepultamento significa o fim. Pedro prossegue em sua primeira carta descrevendo o batismo na passagem que citamos no áudio anterior, capítulo 3 de 1 Pedro, 3:21, como sendo a indagação de uma boa consciência para com Deus. Não podemos responder a menos que nos perguntem. Se Deus não tivesse dito nada, então não teríamos necessidade de responder. Mas Ele falou-nos pela cruz. Por meio dela, Deus nos falou de seu julgamento sobre nós, sobre o mundo, sobre a velha criação e sobre o velho reino. A cruz não é apenas pessoalmente de Cristo, uma cruz individual, mas a cruz de Cristo, ela é uma cruz todo inclusiva, é uma cruz corporativa. É uma cruz que inclui a sua noiva, é uma cruz que inclui você e eu. Deus colocou todos nós em seu Filho, isso está na mensagem O Poder Vivificador e em muitas partes das Escrituras, e nos crucificou nele. No último Adão, ele eliminou tudo aquilo que estava no primeiro Adão. Qual é a minha resposta ao veredicto de Deus sobre a velha criação? Como eu respondo a esse veredicto? Respondo pedindo o batismo nas águas. Por quê? Em Romanos 6,4, Paulo explica que o batismo significa sepultamento. Ele diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. O batismo está evidentemente relacionado tanto com a morte como com a ressurreição, ainda que em si mesmo não seja nem morte, nem ressurreição, é sepultura. Mas a pergunta é: quem está preparado para a sepultura? Somente os mortos. Quem pode ressuscitar? Somente um morto. Está entendendo? De modo que, se eu peço o batismo, proclamo-me morto e apto para o túmulo. Alguns têm sido ensinados a olhar para a sepultura como um meio de entrar na morte. Tentam morrer fazendo-se sepultar. Mas quero afirmar enfaticamente que, a não ser que nossos olhos tenham sido abertos por Deus para vermos que morremos em Cristo e que fomos sepultados com Ele, nós não temos o direito de ser batizados. A razão de entrarmos na água é nosso reconhecimento de que, à vista de Deus, já morremos. No batismo é disso que testificamos. É a nossa identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Quando nós reconhecemos através desse ato público nas águas, de que cremos que tudo isso que ele fez foi por nós e nos identificamos tomando seu nome no batismo nas águas. Por isso o batismo nas águas é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é a identificação com ele e o que ele fez por nós como nosso substituto. A pergunta de Deus é clara e simples. Cristo morreu e eu incluí você nele. Qual é a sua resposta? A minha resposta é simples. Eu creio, Senhor, que tu operaste a crucificação e digo sim à morte e ao sepultamento aos quais tu me entregaste em Cristo.
Ele me entregou à morte e à sepultura. E quando eu peço o batismo, eu dou meu assentimento público a esse fato. Quando é que eu peço o batismo? Quando entendo que o caminho de Deus é perfeito e mereço morrer, e quando verdadeiramente creio que Deus já me crucificou em Cristo, que eu morri em Cristo. Recebendo essa revelação da minha co-crucificação com Cristo, da minha morte em Cristo, uma vez que eu estou persuadido e recebi a revelação disso, então eu estou morto de fato e peço o meu batismo. E digo, graças a Deus que estou morto, e por isso, Senhor, agora peço para ser sepultado. Que coisa mais profunda é esta questão do batismo nas águas.